A Comissão Especial da Câmara, que analisa a reforma política, se reuniu pela manhã para concluir a votação iniciada na semana passada. Ao vivo de Brasília, a repórter Flávia Alvarenga tem as informações. Flávia, boa tarde para você. Oi, boa tarde a todos. A votação dos destaques foi rápida e agora a proposta de emenda à Constituição já pode ir para o plenário da Câmara. Daqui a pouquinho, às 2h30 da tarde, tem uma outra comissão que também trata da reforma política. Nessa comissão, os deputados vão analisar regras para as eleições. Entre essas regras está no projeto de lei uma que estabelece um teto para as doações das pessoas físicas para os candidatos. Isso já gerou polêmica, porque de acordo com o texto do projeto, as pessoas físicas poderão doar em dinheiro até R$10 mil, um valor muito mais alto do que é permitido hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é R$ 1.064. O relator do projeto de lei, que também é o deputado Vicente Cândido do PT, disse que nenhum candidato vai receber dinheiro em mãos. Esse dinheiro vai ser depositado na conta do candidato ou do partido. Em São Paulo, o juiz Sérgio Moro fez críticas à reforma política. Disse que simpatiza com o financiamento público das campanhas, desde que isso não impeça uma renovação do quadro político. Estamos num momento de crise fiscal e se fala em numa provisão de mais de R$3 bilhões para custeio das eleições, mas existe um problema de como esse dinheiro vai ser distribuído. E se a forma como isso vai ser distribuído não vai dificultar também a renovação dos mandatos parlamentares e dos mandatos executivos. Essa reforma política, como está sendo pensada, não é uma verdadeira reforma política. Tem que se pensar de uma maneira diferente para se enfrentar esse problema. O juiz Sérgio Moro também defendeu que o efetivo da Polícia Federal em Curitiba seja reforçado. Ele disse ainda que não é o momento para vacilações e que é preciso investir para chegar com esse caso até o final. O governo oficializou mais uma indicação para agradar a base no Congresso e retribuir aliados que barraram a sua denúncia na Câmara. O Planalto admite que está tirando os cargos de quem tem votado contra o governo e entregando a quem tem votado com o governo. A fidelidade maior é do Centrão e quem fala pra gente sobre isso é Camila Bonfim, que está acompanhando tudo. Boa tarde, Camila. Oi, Sandra, boa tarde para você, para o Doni, boa tarde a todos. Olha, o João Salame Neto agora é o novo diretor do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. E ele foi citado na delação da Odebrecht. Os delatores disseram que ele foi uma das pessoas a pedir R$1,5 milhão para a campanha de Helder Barbalho em 2014. E isso, então, atenderia os interesses da Odebrecht na área de saneamento no Pará. O Helder Barbalho, que hoje é ministro da Integração, ele está sendo investigado no Supremo justamente por causa dessa citação. O João Salame Neto chegou a ser prefeito de Marabá, chegou a ser afastado por improbidade e ele é irmão do deputado federal Beto Salame, do Partido Progressista. O deputado votou a favor de Temer, barrando a denúncia na Câmara. O Partido Progressista praticamente votou em peso a favor de Temer também. E o partido faz parte do Centrão, aquele grupo político que o Temer quer afagar agora com essa nomeação e é o grupo que quer mais espaço no governo para continuar dando apoio político. O Ministério da Saúde diz que em relação a João Salame, ele retomou o cargo de prefeito de Marabá, que foi inocentado pelo Supremo, e no caso da Odebrecht não chegou a ser investigado e também não responde a nenhum processo judicial. Sandra. Ok, Camila. Agora, o assunto é economia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prometeu anunciar até amanhã, no máximo, a nova meta fiscal do governo. A reportagem é de Joconda Brasil. Foram 2 horas de conversa com líderes da base aliada na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na saída, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou mais um prazo para a divulgação da nova meta fiscal, adiada 2 vezes. O novo número da meta vai ser anunciado até amanhã. O ministro disse que o número ainda não foi fechado. Um dos motivos, segundo ele, é a revisão de receitas na área de energia, assunto que vai ser discutido entre Meirelles e o presidente da Petrobras, Pedro
Pedro Parente numa reunião ainda hoje. O ministro reconheceu que um déficit de 159 bilhões de reais é assimilado por alguns setores como razoável para acomodar a queda da arrecadação e descartou a possibilidade de a revisão jogar a meta fiscal próximo da casa dos 170 bilhões, como vem sendo defendido pela área política do governo. Nós teremos, então, a finalização da revisão deste processo. Não há, no entanto, uma perspectiva, não vemos no horizonte uma necessidade de chegar a esses números, como se tem mencionado, números de 165, 170 bilhões. Não. Mas não temos ainda o número definido. Henrique Meirelles também descartou qualquer aumento de impostos. No café da manhã com os deputados, a equipe econômica descreveu o cenário fiscal do país. Disse que a definição da meta considera a aprovação pelo Congresso de projetos que ajudam a aumentar a arrecadação. Ficou acertado que o governo vai enviar para a Câmara até amanhã uma nova proposta de refis. O projeto original foi totalmente descaracterizado por uma comissão da Câmara. O governo vai ceder, mas espera não perder tanto na arrecadação, estimada em 13 bilhões de reais. A reoneração da folha de pagamento também entrou na discussão. O governo quer fazer uma revisão. Diz que pretende manter o benefício apenas para grandes empregadores. Para o presidente da Câmara, o problema fiscal do país só vai se resolver com a aprovação da reforma da Previdência. Enquanto isso, de acordo com Rodrigo Maia, a Câmara precisa ajudar votando outras propostas. Se vai ter aumento da meta, de quanto vai ser o aumento da meta, essa discussão não entrou na reunião, então eu não posso avaliar. Agora, para mim, o ideal é que a gente tivesse condição de fazer a reforma da Previdência hoje, que a gente pudesse aprovar o refis muito parecido com aquilo que veio do governo hoje. Essa é a minha agenda. O Ministério Público do Rio vai investigar a contratação de um jatinho para o governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB. A reportagem é de Renata Capucci. Os promotores querem saber se o Estado tem necessidade de fazer essa licitação e se é razoável pagar pelo serviço no atual momento. Luiz Fernando Pezão não quer usar aviões comerciais, quer voar de jato executivo. O edital diz que o governo do Rio busca uma empresa de táxi aéreo para servir o chefe do Poder Executivo do Estado. O jato executivo tem que ter banheiro privativo em compartimento independente da cabine de passageiros, poltronas giratórias para possíveis reuniões, um serviço de excelência. Deverá ser um avião a jato com 2 turbinas, capacidade mínima de 6 passageiros além da tripulação. Também deve ter autonomia mínima de 3 horas e meia de voo, sendo capaz de percorrer uma distância de 2.200 quilômetros para que seja possível ir do Rio ao Distrito Federal e às principais capitais. Tudo isso vai custar ao governo do Rio R$2,5 milhões por um ano. Alheio à investigação do Ministério Público e à repercussão negativa, o governo manteve a licitação. Isso enquanto o estado do Rio passa pela mais grave crise financeira da história. O governo pagou ontem os salários atrasados de maio e junho e promete quitar até o fim do dia o pagamento de julho dos servidores ativos e inativos. Mas o 13º salário, que até hoje os funcionários não receberam, continua sem previsão de cair na conta. Em nota, o governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, afirmou que a renovação do serviço, abre aspas, atende aos requisitos necessários à transparência e respeito aos princípios da gestão pública. Agora, o assunto é economia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prometeu anunciar até amanhã, no máximo, a nova meta fiscal do governo. A reportagem é de Joconda Brasil. Foram 2 horas de conversa com líderes da base aliada na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na saída, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou mais um prazo para a divulgação da nova meta fiscal, adiada 2 vezes. O novo número da meta vai ser anunciado até amanhã. O ministro disse que o número ainda não foi fechado. Um dos motivos, segundo ele, é a revisão de receitas na área de energia, assunto que vai ser discutido entre Meirelles e o presidente da Petrobras, Pedro
Pedro Parente numa reunião ainda hoje. O ministro reconheceu que um déficit de 159 bilhões de reais é assimilado por alguns setores como razoável para acomodar a queda da arrecadação e descartou a possibilidade de a revisão jogar a meta fiscal próximo da casa dos 170 bilhões, como vem sendo defendido pela área política do governo. Nós teremos, então, a finalização da revisão deste processo. Não há, no entanto, uma perspectiva, não vemos no horizonte uma necessidade de chegar a esses números, como se tem mencionado, números de 165, 170 bilhões. Não. Mas não temos ainda o número definido. Henrique Meirelles também descartou qualquer aumento de impostos. No café da manhã com os deputados, a equipe econômica descreveu o cenário fiscal do país. Disse que a definição da meta considera a aprovação pelo Congresso de projetos que ajudam a aumentar a arrecadação. Ficou acertado que o governo vai enviar para a Câmara até amanhã uma nova proposta de refis. O projeto original foi totalmente descaracterizado por uma comissão da Câmara. O governo vai ceder, mas espera não perder tanto na arrecadação, estimada em 13 bilhões de reais. A reoneração da folha de pagamento também entrou na discussão. O governo quer fazer uma revisão. Diz que pretende manter o benefício apenas para grandes empregadores. Para o presidente da Câmara, o problema fiscal do país só vai se resolver com a aprovação da reforma da Previdência. Enquanto isso, de acordo com Rodrigo Maia, a Câmara precisa ajudar votando outras propostas. Se vai ter aumento da meta, de quanto vai ser o aumento da meta, essa discussão não entrou na reunião, então eu não posso avaliar. Agora, para mim, o ideal é que a gente tivesse condição de fazer a reforma da Previdência hoje, que a gente pudesse aprovar o refis muito parecido com aquilo que veio do governo hoje. Essa é a minha agenda.